Boa noite, meu nome é Roberto, sou trabalhador do Centro Espírita Humildade e Fé, localizado na Palhoça, Santa Catarina. Essa noite faremos uma palestra baseada no livro Religião dos Espíritos, do Espírito Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Mas antes faremos uma oração como início, que possamos alcançar nossos objetivos na noite de hoje, no dia de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como em todos os mundos superiores. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixe, Senhor, cair nas tentações, mas livra-nos de todo mal. Nos inspire com a indulgência, o perdão e a benevolência. Virtudes que fazem parte da verdadeira caridade. E que alcancemos os nossos objetivos. Então o assunto é baseado no livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel e o médium Francisco Cândido Xavier. Então o assunto ele começa da questão e também da questão 743 do livro dos Espíritos. Dos grandes flagelos do mundo antigo salientavam-se 10 que rebaixavam a vida humana. A barbárie, que perpetuava os desregramentos do instinto. Veio a política e, instituindo vários sistemas de governo, anulou a barbárie. A fome, que atormentava o grupo tribal. Apareceu o comércio e, multiplicando as vias de transporte, dissipou a fome. A peste, que dizimava populações. Surgiu a ciência e exterminou a peste. O primitivismo, que irmanava o engenho do homem e a habilidade do castor. O castor é aquele animal que faz aquelas represas nos rios, né, com pedaços de pau. Eclodiu a indústria e desfez o primitivismo. A ignorância que alentava ou alimentava as trevas do espírito, brilhou a imprensa e proscreveu-se ou baniu-se a ignorância. O isolamento, que favorecia as ilusões do feudalismo. Criaram-se o telégrafo sem fio e a navegação aérea e acabou-se o isolamento. E hoje temos a internet. A ociosidade, que categorizava o trabalho à conta de humilhação e penitência. Progrediram os princípios morais e o trabalho fulgiu ou tornou-se brilhante, como estrela na dignidade humana, desacreditando a ociosidade. Nos tempos antigos, aos nobres cabiam a ociosidade e ao trabalho aos camponeses, a outra parte da população, né, de menor valor, de menor posse econômica, porque o trabalho também era considerado algo ruim, de menor valia. E eles se achavam especiais. A gente fala eles, mas podemos ter sido nós, que existe a lei da reencarnação, né? O cativeiro que vendia homens livres nos mercados da escravidão. Cresceu a educação espiritual e aboliu-se o cativeiro. A imundície, que relegava a residência terrestre ao nível dos brutos, agigantou-se a higiene e removeu-se a imundície. E a 10ª, a guerra, que suprime a paz e justifica a crueldade e o crime entre as criaturas. Mas nem a política, nem o comércio, nem a ciência, nem a indústria, nem a imprensa, nem a aproximação entre os povos, nem a exaltação ao trabalho, nem a evolução do direito individual à justiça, nem a higiene conseguem resolver o problema da paz. É algo que nós estamos com dificuldade em resolver. Porque a paz ela começa, é algo interno a você, ao indivíduo. Nós vemos muita guerra exterior entre povos, regiões, mas a paz
ela realmente começa, ou a guerra, realmente começa no interior do indivíduo. Aí ele coloca, né? Monstro de mil faces, que começa no egoísmo de cada um, no individual, que se corporifica na discórdia do lar, que é a célula da sociedade, e se prolonga na intolerância da fé, na vaidade da inteligência e no orgulho das raças, alimentando-se de sangue e lágrimas, violência e desespero, ódio e rapina, tão cruel entre as nações supercivilizadas do século XX, quanto já o era na corte obscurantista de Ramsés II. Somente desaparecerá quando o Evangelho de Jesus iluminar o coração humano, fazendo que os habitantes da terra se amem como irmãos. É por isso que a doutrina espírita nolo revela atualmente sob a luz da verdade, fiel ao próprio Cristo, que nos advertiu convincente: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Então, a guerra, ela sempre existirá enquanto nós não nos modificarmos, não fazermos a nossa reforma íntima. E isso é algo individual mesmo, não é algo coletivo. Tornar-se algo coletivo no momento que a individualidade, por esforço próprio, por querer, se modifique. Porque o somatório da individualidade modificará a sociedade, a família, no caso, né? A gente pode começar com uma individualidade, família e sociedade. Mas sempre começa por nós. Nós vivemos em guerras. Tem um livro, que é Bhagavad Gita. Eu acho que esse é a pronúncia correta. Depois eu vou botar o nome certinho ali no vídeo. Que ele trabalha sobre essa questão dessa guerra interna nossa. Porque no livro parece ser uma guerra, mas verdadeiramente ela demonstra essa guerra que nós temos que exercer, que temos que fazer, gerar, para que possamos alcançar a nossa paz interior. Na guerra que ele retrata no livro, parecem pessoas, inimigos, primos, irmãos, inimigos mesmo, conhecidos, mas essas pessoas, essas individualidades, na verdade, elas representam o nosso interior, nossa estrutura psíquica, nossa estrutura da alma, nosso passado, nosso presente, tudo aquilo que já alcançamos e tudo aquilo que precisamos alcançar. Nossas emoções, nossas paixões, as nossas virtudes, os nossos vícios. Essa guerra interior nossa é que nós colocamos para fora nas nossas relações. Começa no nosso lar, melhor, começa conosco mesmo, né? Nossa guerra, a nossa falta de paz interior, de calma. Vivemos irritados, brigando com tudo, não nos amando, não nos aceitando. Repassamos isso para a nossa família, nossos filhos, nossa esposa, nossos pais, nossa mãe, e vivemos nessa guerra, no nosso trabalho, na sociedade em geral. Então nós temos que começar a nos conhecer verdadeiramente. Se queremos a paz ou a felicidade, que essa paz que nós procuramos é essa felicidade que tanto nós almejamos. Mas mesmo que tenhamos a maior riqueza do mundo e procuramos por ela, né? Termos a posse do mundo, como Jesus já colocou, você pode ter a posse, conquistar o mundo, mas você pode perder a alma. Você tem grande chance de perder a sua alma. Pelo querer adquirir essa posse,
adquirir a matéria. Muitas dessas guerras que existem é em decorrência do querer. Fomos criados simples e ignorantes. Mineral, vegetal, animal, minal, angelical. Um dia alcançaremos. Seremos espíritos bons e depois puros. No momento somos espíritos imperfeitos. Mas lá no momento que estávamos passando pelo reino animal, era da natureza do espírito que nós não somos, nós estamos, né? É passagem. O reino animal é passagem. Nós estamos passando. Nós não somos. Um dia seremos espíritos puros. Mas naquele momento, a força do mais forte, a lei do mais forte, melhor dizendo, era importante. Porque era através dela que adquirimos alimento, procriávamos, defendíamos os nossos territórios, adquiríamos alimento. Mas o animal faz isto, nesse reino, se faz isto naturalmente, sem os vícios, porque nesse momento nós não temos vícios, nem virtudes. Somos apenas uma essência espiritual em evolução. Somos gerenciados por lei de Deus, que temos que temos procriar, que temos que nos alimentar. Então é necessário. Quando alcançamos o reino hominal, já adquirimos a inteligência. Com a inteligência já veio o livre-arbítrio. Com a inteligência veio uma aquisição moral maior. Já sabemos onde é que está o bem e onde é que está o mal. Essa lei de Deus, que é 100% no reino animal, ela começa a deixar de existir no reino hominal. E se nós continuarmos a irmos pelo instinto, nós sofreremos. Porque nós precisamos, como a criança, em relação ao pai, precisa começar a andar, a amadurecer. Nós, como espíritos, precisamos amadurecer. A experiência na matéria nos dá esse amadurecimento, esse conhecer a si mesmo. Saber quem somos nós, quem é o próximo, quem é Deus. A inteligência nos dá esse conhecimento. O autoconhecimento também. Sabemos onde é que está o mal, onde é que está o bem nas nossas relações. Mas precisamos realmente ter esse amadurecimento. E essa guerra, que a princípio, ou essa lei do mais forte, que era importante no reino animal, no reino hominal, ela vai devagarinho deixando de ser. Ela vai começando a perder a sua necessidade. Porque ela começa a atrapalhar nas nossas relações. Não precisamos mais usar da lei do mais forte. A inteligência e o desenvolvimento do sentimento nos favorecerão essas nossas relações. Não precisamos mais roubar e matar, seja uma casa, vamos dizer assim, né? Uma individualidade, ou uma região, um país, invadir um país para saquear aquele país, aquelas pessoas. O ser humano nessa área, ainda em decorrência dessa evolução pouco ou relativa da moralidade, quando ele faz esse movimento de invasão, porque na verdade essas invasões, muitas vezes, elas têm uma certa necessidade. Deus se utiliza dessas pessoas, de grandes invasores, né? Heróis, considerados até como heróis muitas vezes, grandes conquistadores, para levar a cultura, levar a ciência, levar a informação a muitas áreas onde a ignorância ainda existe. Certas atitudes, certas atividades, elas são muito ainda brutalizadas e elas precisam ser melhoradas.
Então se utiliza, porque Deus, dentro desse aprimoramento, ele se utiliza de nós mesmos, um para com o outro. O homem ajuda o outro a evoluir. As nossas relações nos favorecem a nossa evolução. É na nossa interatividade que evoluímos. Muitas imperfeitas, com certeza. A gente pode questionar a política, que tirou da brutalidade. Ela é relativa ainda. Ela é muito imperfeita em muitas áreas ainda. Mas já é uma evolução. Aqueles conquistadores levaram muitas coisas boas, muitas melhorias. Mas dentro dessas conquistas, essas invasões, muita brutalidade se fez. Se teve grandes ganhos, mas muita brutalidade se fez. Então Deus se utiliza dessas necessidades para adquirirmos evolução. E nessa nossa relação que evoluímos. Esses grandes conquistadores, como Carlos Magno, ele levou muito em conhecimento para aqueles mundos, aqueles bárbaros, aquelas civilizações bárbaras, aquelas regiões bárbaras que existiam. E eles tiveram um apogeu e um declínio. E vieram outras melhores. E aquela política, aquela economia, aquelas relações, elas foram se melhorando. A gente vai falar sobre o livro dos Espíritos na parte terceira das leis morais. Capítulo 6, lei de destruição, guerras. Questão 742. Que é o que impele o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte, aquilo que a gente estava conversando, né? Isso vem lá do reino animal, ainda. E perpetuamos no reino nominal. Não mais precisamos, no reino animal, da lei do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. Aqueles povos antigos, né? Que viviam guerreando. A gente pode ver até em filmes que o prazer das pessoas, dos homens, era a guerra. Os homens de valia eram aqueles guerreiros. As mulheres davam valor àqueles. Os homens davam valor a estes guerreiros. Final de semana, a diversão deles, como hoje em dia é o cinema, há um futebol. Na época, a diversão deles era a guerra. Eles precisavam, estava neles ainda, da herança do reino animal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, e quando se torna necessária, sabe fazê-la com humanidade. A guerra mais importante que nós temos que ter agora é a guerra íntima nossa, né? a nossa reforma íntima. Aquela do livro que eu estava falando, a Bhagavad Gita. É vencer os nossos vícios e adquirir as virtudes. Tiveram momentos na história onde a guerra foi necessária para a libertação dos povos, que ele fala aqui mais para frente, né? Na questão 743, da face da terra, algum dia a guerra desaparecerá? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nesta época, todos os povos serão irmãos. Que está na leitura da religião dos Espíritos, o Evangelho. O que objetivou, a questão 744, que objetivou a providência tornando necessária a guerra? Porque ele coloca como necessária ainda a liberdade e o progresso. Então a gente vê dentro da questão da escravidão, que ele coloca nesse mesmo texto da religião dos Espíritos, sobre a escravidão. Então muitas das guerras, muitas das lutas foram para libertar esses povos que viviam na escravidão. A nossa ignorância aceitava tratar os povos
que a gente considerava de menor valia, como animais que eram nossa posse e que poderíamos escravizar. Eram vistos como animais. Hoje em dia, isso é inadmissível. Mas naquela época era o natural. Muitos grandes homens da humanidade aceitavam a escravidão como certo. Hoje em dia não é mais possível isso, né? Mas as guerras, quando essas guerras elas têm essa necessidade de favorecer a esses povos escravizados a liberdade e também trazer ao progresso em áreas onde estão sendo necessárias. Mas a guerra ainda, hoje em dia, a gente tem certas áreas que é até questionável. Porque existe algo tão ainda dentro dessa questão do aprisionamento, do nosso egoísmo tão forte, em regiões mesmo. Não de individualidade, mas de regiões. Que ainda a guerra dentro dessa questão da liberdade e do progresso, ela é necessária. A liberdade e o progresso. Mas como ele coloca lá em cima, com humanidade. Não através da barbárie, do matar, do estupro, do saquear. Isso aí já está dentro de outra área. Dentro como já coloquei outras vezes, tem o Cosme Massi. Ele coloca das ações morais, amorais e morais, tendo uma questão filosófica. As ações amorais são essas ações que nós exercemos no nosso dia a dia. O ir trabalhar é uma ação amoral, porque você vai com o interesse de ganhar um dinheiro e o patrão tem o teu interesse de você exercer um trabalho, uma ação, uma atividade. E você tem várias ações que você vai comprar um pão, uma mercadoria, você tem o interesse de matar a tua fome. E a pessoa dona do mercado tem interesse de vender para ganhar dinheiro. Então vive dentro dos interesses pessoais, as ações amorais. E temos as ações morais, que são aquelas ações virtuosas. Temos, muitas vezes, ainda dentro de um planeta de provas e expiações, onde a maioria dos espíritos são imperfeitos, onde os vícios é o que vale ainda. A guerra ou a força é necessária muitas vezes. A conversa não alcança o seu objetivo. Muitas vezes tem que ser uma coisa forçada. A porta tem que ser aberta com a força. Mas podemos ser exercidas com uma certa prudência, uma certa benevolência, indulgência e o perdão. E aí alcançaremos realmente a paz. A paz ainda está muito longe dessa atual humanidade, onde os vícios são muito fortes ainda. Temos que trabalhar muito ainda. Temos que ter muita vontade ainda, exercer a força de vontade ainda, para alcançarmos essa paz. E essa paz, ela realmente começa por nós. Eu sempre coloco aqui também da questão do racional, do sentimento. Temos que desenvolver a inteligência e os sentimentos. São as duas asas. Mas também temos que ter a vontade. Não basta nós sabermos que está errado, não fazermos nada. Ou se fazermos sem sentimento nenhum, sem empatia, sem amor, sem carinho, sem fraternidade. Benevolência, sem indulgência. Mas também não adianta nós termos a empatia de saber o que o outro sofre, mas não sabermos fazer. Temos que ter a inteligência para fazer correto, o sentimento para fazer com empatia, com indulgência, aquelas reformas. Não mais a guerra, não mais a guerra. Certas áreas ainda precisamos, verdadeiramente, mas não mais
tão fortemente como era antigamente. Hoje em dia podemos evoluir essa paz através da conversa, do diálogo, da boa vontade. Temos que tentar ao máximo evitar a guerra. Como falei, tem certas áreas que parece que de serem necessárias a guerra. Porque as pessoas ainda estão tão radicadas, está tão enraizado na sua atitude, nos seus sentimentos, aquela lei do mais forte ainda, que temos que intervir. E às vezes a intervenção é através da força mesmo, que é a guerra. Mas a maioria da população da Terra não mais tem nessa necessidade. Podemos conversar. Usar da tecnologia, que hoje é tão fácil se comunicar através das redes sociais, através da internet, trocar ideias entre os povos. Existe a diversidade, existe a diversidade de gênero, de raça, de credo, de entendimento, de inteligência mesmo, de compreensão. E temos que ter a boa vontade de aceitar essa diferença, que estamos num planeta de provas e expiações, mas é um planeta que é considerado como um hospital e é um planeta que é considerado como uma escola, onde o homem favorece ao homem. É assim que Deus se utiliza. Já se utilizou da guerra, através dos grandes conquistadores, né? Onde ele levou a cultura para regiões que precisavam. Mas hoje, essa brutalidade não é mais necessária. Vamos falar mais um pouquinho aqui do Evangelho. Está no Evangelho, não posso perder. O item 13 e 14 do Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração, escândalo, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Item 13. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E porque árvores más dão maus frutos, deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens. E não que haja para esses a obrigação de praticá-lo. Ninguém reencarna com a ideia, com a missão de praticar o mal. Todos reencarnamos com o objetivo, com a missão de evoluir, de fazer o bem, de se melhorar, de sair daquele estado de ignorância em relação ao conhecimento do bem e do mal, e quando desencarnar, voltar melhor. Esse é um processo evolutivo. Então ninguém nasce com a ideia de fazer o mal ou de matar aquela pessoa. Nascemos, reencarnamos, sempre com o objetivo evolutivo, melhorar-se, de nos melhorar, o autoconhecimento, a nossa reforma íntima. Mas o mal, quando fazemos, é pela nossa vontade, pela nossa ignorância, daquele momento. Pedimos, muitas vezes, como prova ou expiação, reencarnar nos lares, nas casas, nas famílias, ou em regiões da sociedade, onde aquela maioria que está ali nos favoreceriam dentro de uma questão moral, de uma melhoria. Muitas vezes tem áreas onde o mal é muito forte e pedimos para reencarnar naquela área, para nos provar e também nos levar como exemplo, sermos exemplo para aqueles que estão ali, para se melhorarem. Mas ninguém nasce para fazer o mal, para ser um assassino, um estuprador. Todos nós, todos, nascemos com um objetivo maior. E todos nós, dentro dos princípios espíritas, que é Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos,
pluralidade das existências e pluralidade dos mundos habitados, se a gente observar esses princípios, todos nós, todos, somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos, com os mesmos objetivos dessa paz, dessa felicidade. Quando reencarnamos, muitas vezes perdemos esse objetivo, dessa reforma, dessa melhora. E aí cometemos o mal. E cabe a nós outros favorecer aquele espírito que entrou nessa ilusão. Porque nós favoreceremos a melhora do outro. É nessa interação que vamos nos melhorar, nos conhecer e conheceremos o outro. E ajudaremos o outro a evoluir. É dentro dessa... E automaticamente conheceremos a Deus. Porque evoluiremos, melhoraremos a nossa moral. Elevaremos a nossas vibrações. Teremos melhores contatos com outros espíritos já desencarnados que vêm nos favorecer através de bons pensamentos e bons sentimentos. Dentro das nossas tarefas que temos enquanto estamos encarnados. Mas sempre temos que ter essa ideia que ninguém nasce com o objetivo de fazer o mal. No item 14, é necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos. Ou expiação provas também, né? Os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios. Eu só vou saber os meus vícios no momento que eu tenho contato com o outro, que tem vícios também. Nessa interação é que eu vou saber o que eu preciso melhorar. E tem que ter a humildade de aceitar esse meu vício. No momento que eu tenho essa humildade e aceitar o que ele existe e tentar melhorar, que existe essa reforma íntima, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer, quando nós estivermos cansados de sofrer, né, devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É assim que Deus faz sair do bem. É assim que Deus faz sair o bem do mal, que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Então, enquanto nós somos imperfeitos, precisamos reencarnar em planetas que a maioria das pessoas são imperfeitas, planetas imperfeitos, porque precisamos recuperar o nosso passado delituoso, nossos crimes, nossos erros. E é só nesses planetas que existirão espíritos no mesmo nível nosso. E aí sofreremos aquilo que fizemos sofrer para outros. É algo interessante isso, né? Lá no reino animal, o animal se alimenta do animal, a carcaça física. Não existe questão moral, nem vícios, nem virtudes. Mas um animal se alimenta do animal, fisicamente falando. No reino hominal, que já nós estamos, nós não precisaríamos mais nos alimentar dos animais, mas ainda os espíritos nos colocam, né? Matéria, carne, alimenta a carne. Mas Deus se utiliza de nós mesmos, nas nossas interações, para que nós evoluamos em moralidade, em sentimento. Lá, no reino animal, é o corpo físico, é a parte física, matéria mesmo. No reino hominal já existe um nível maior de evolução. Já estamos em outro nível. Não mais da matéria bruta, mas já na questão moral, na questão intelectual, no livre-arbítrio, no sentimento, que não tem no animal. E é essa área que Deus se utiliza de nós mesmos, nas nossas relações, para que nós evoluamos, nos melhoremos, façamos a nossa reforma íntima. Olha a sapiência, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aonde está a consciência? Ou melhor, onde está a inteligência, as leis de Deus
na consciência. Todos nós, espíritos, enquanto estamos aqui encarnados ou desencarnados, fomos criados por Deus, todos, e temos em nossa consciência as leis de Deus, que é o caminho, que são as regras do bom caminho, da salvação. Fora da caridade não há salvação, não é fora da igreja, não é fora do credo religioso, não tem nada a ver com credo religioso, com religião. Pode ser qual for a religião, pode ser qual for o credo, mas se você tiver caridade, indulgência, benevolência e perdão, você está evoluindo. Nós, espíritos, nesse momento que já estamos no reino hominal, somos guiados por nós mesmos, né? A cada um segundo as suas obras. Cabe a nós seguir essas leis, exercê-las, procurá-las, porque a felicidade está no exercício delas, não no afastamento delas. No item 16. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso, porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez sofrer seu pai. Passa ele pela pena de talião, mas essa circunstância não pode servir de escusa ao filho que, a seu turno, terá de ser castigado em seus próprios filhos, ou de outra maneira. A pena de talião seria o olho por olho, mas não cabe mais a nós termos esse sentimento, essa atitude. Mas a gente observa, né? Então, da mesma forma que nós fizemos o mal, nós receberemos esse mal. Por isso que estamos reencarnados. Mas no momento que esse mundo nosso, no momento que a Terra não ter mais espíritos imperfeitos, no momento que a Terra, a sua comunidade, ultrapassar essa fase ainda dos vícios, que um dia nós alcançaremos, passaremos por essa fase. Mas um dia que a humanidade, no seu geral, não valorizar mais os vícios, orgulho e egoísmo, e ser as virtudes, espíritos imperfeitos como nós, não poderão mais reencarnar na Terra. Terão que reencarnar em outros planetas do mesmo nível. Um dia a Terra será de prova de regeneração, que já está começando. Um dia será um mundo feliz. Mas nesse momento, ainda temos muito que aprender e evoluir. Em muitos casos, ainda a guerra é necessária. Antes de finalizar, eu gostaria de sempre relembrar que nesse momento da pandemia, temos que tomar muito cuidado para não nos relaxar nos cuidados do IPI, lavar as mãos, passar álcool gel, se não tivermos como lavar a mão, né? Usar luvas, se usarmos luvas, trocá-las ou higienizá-las no cada procedimento que fazermos, nos cuidar. As vacinas já estão próximas e eu agradeço mais uma vez a atenção, que eu possa ter sido entendido nas palavras e a gente tenha alcançado, que eu possa ter alcançado o objetivo que eu me propus na noite de hoje, no dia de hoje, que era o esclarecimento. Que o Espiritismo é esclarecimento e consolo, através desse esclarecimento. Eu, então, agradeço e um bom dia, uma boa noite.